Deus abençoa, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, tá ligado? Vamos firme e forte nessa fé, na fé da palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 13. Então fala assim, aqui fala dessa forma, e aí na tua Bíblia também. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhes: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse-lhe: Não, mas venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Olha o que o anjo diz. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Fez Josué assim. Passagem muito forte. O anjo falou: tira as sandálias. E teve essa passagem também lá atrás, quando apareceu e fugiu agora, eu não sei se foi para Moisés ou se foi para Abraão, quando falou tira as sandálias, parece que foi algo esquema da sarça, quando a sarça ardia em fogo, entendeu? E quando ele subiu lá e me fugiu aqui agora, não tem lembrança dessa história, dessa passagem. Então o que aconteceu aqui? Esse anjo apareceu, Deus já tinha enviado ele para Josué, quando Moisés, Deus recolheu, morreu Moisés, então Deus preparou um sucessor, que era Josué. Falou: agora você vai comandar certas coisas, da forma que eu mostrar para você, que eu falar para você, você vai executar. Então, e por ser um homem, então sempre Deus, nas batalhas, Deus envia um anjo, porque quem dá a vitória é o próprio Deus através dos anjos do Senhor, que o ser humano não vê. Por isso que muitas pessoas perderam batalhas e batalhas que eram impossíveis de perder, porque tinha um exército muito forte, tinha cavaleiros e isso e aquilo. O caso daquela passagem lá do servo de Deus, quando ele, numa batalha, ele se dispôs de valores, comprando soldados e isso e aquilo, e Deus apareceu para ele e falou: não, entendeu? Você pode parar com isso aí, largar a mão desse negócio aí, porque senão eu vou te envergonhar e vou te envergonhar mesmo, você está entendendo? Porque você está achando que você vai ter vitória por isso e por isso. Não é assim que funciona. Então Deus, ele falou: mas poxa, o que eu vou fazer do meu dinheiro que eu comprei aquele soldado, tudo? Deus falou: não preocupa com isso não, mas eu tenho para te dar. Do que isso? Deixa isso para lá, larga esse povo para lá, larga esse dinheiro para lá, e confiem no Deus vivo, na minha direção, na minha obediência, que eu vou te dar a vitória. O que aconteceu com o rei Asas? Confiou mais nos médicos e pereceu. Quando ele põe o coração a confiar em Deus no começo da fé, só sobressaiu. O tempo foi passando, esmoreceu, saiu da visão de Deus, depois não acreditava em nada, morreu enfermo. Você está entendendo?
era o camarada, o sujeito para fazer os milagres acontecer na vida dos outros, libertação, abençoando e fazendo obra. Não, a própria pessoa acabou sendo tirado da terra. Se foi salvo aí, eu não sei, você está entendendo? Então é assim que funciona. Entendeu? E esse anjo aqui já ia destruir, já tinha dado a visão para Josué, né, ali de Jericó, como destruiu a cidade no fogo, né? Deus trabalhava dessa forma, né? O caso aqui de Jericó, o caso lá daquelas de Sodoma e Gomorra, e por aí muitas coisas aconteceu, entendeu? Por rebeldia de homens, de tanto entristecer a Deus, nossa, sabe? Deus fez tantas coisas, cara, e também irou tanto que chegou ao ponto de dar o próprio filho dele. Porque senão eu acho que o Senhor não ia ter mais paciência e ia acabar com tudo, e ele não podia acabar com tudo pelas palavras dele, né, lá no começo. Então, por isso que foi muito forte a vinda do Senhor Jesus na terra. Que isso! E o que me chama a atenção nessa passagem aqui, você está entendendo? Nesse livro de Josué, nessa trajetória aqui, foi dessa prostituta Raabe, você está entendendo? Só dessa cidade, olha o que é uma autoridade por Deus, você está entendendo? Josué deu uma ordem para você ver, falou, antes que essa cidade venha derreter no fogo, é para tirar essa mulher, essa Raabe, entendeu? E salvou essa mulher, o pai dela, a mãe dela, os parentes dela, a família dela. E Carlão, mas o que tem essa Raabe a ver com as coisas de Deus, que ela estava nesse ambiente, nessa cidade, nesse lugar? Era uma mulher prostituta, a Bíblia fala aqui. Mas Deus falou, poxa, olha aonde que muitas pessoas apontam e julgam, você está entendendo? Ah, mulher prostituta, mulher... Mas foi essa mulher que acolheu os servos de Deus. Os espiãs que Josué mandou, entendeu? Enviou para olhar a terra, aquela história da terra que mana leite e mel e tal, né? Então, quer dizer, e houve uma situação, se essa mulher não tivesse ocultado eles, quer dizer, eles tinham sido mortos, e ela também, com a família dela, ia ser ceifado se eles descobrem que ela tinha escondido eles, né? Ela pôs a vida dela em risco, por isso que ela foi salva. O que ela fez foi preço de sangue, entendeu? Porque ela mentiu para eles, quer dizer. E quando o pessoal chegou e falaram, você sabe aí de fulano assim e tal, pessoas, e ela falou, não, eles passaram por aqui, já foram, não sei o que tem lá, e mentiu, e ela tinha guardado esses servos de Deus dentro da casa dela, num lugar lá, num porão, e escondeu. Já pensou se esse pessoal, se esse sacerdote das trevas pega essa mulher com esses servos de Deus lá? Não poupava ninguém, por isso que ela foi salva. É justo, Deus é bom, e pela boca de Josué salvou ela e alegrou a alma dela, e salvou a família dela. A Bíblia fala aqui, eu estou lendo aqui, pai, mãe e um monte de coisas, pessoas que nunca nem ouviu falar de Deus, foi salva por causa de uma atitude de uma mulher, entendeu? E muitas pessoas ainda batem servos de Deus, só abre a boca para falar de servo de Deus, esquece que essas pessoas foi Deus que chamou e colocou lá. Você está entendendo? Visão fechada. Rapaz, essa pessoa, atentar um pouquinho, ela não abre a boca para falar de ninguém, muito menos de coisas de igreja, de servo de Deus. Você quer ver sua vida embaraçar ou você falar das coisas de Deus? Você quer ver sua vida andar para trás? Você quer ver você travar? É você começar a falar de servo de Deus. O diabo, ele trabalha no coração da pessoa, na mente da pessoa, para a pessoa falar de servo de Deus, porque ele conhece a palavra, a pessoa, Deus falou assim, ai daquele que falar do meu ungido. Olha quem falou.
Se a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, se a pessoa chegou, meu irmão, deixa que Deus resolve. Não foi Deus que pôs na obra? Não foi Deus que selou? Não foi Deus que está caminhando? Entendeu? Então deixa que Deus cobra, né? Mas a pessoa abrir a boca, rapaz, eu tenho um temor com essas coisas, menino do céu, eu vou te falar a verdade, eu não gosto mesmo de mim mesmo, de comentar de vida de ninguém, eu não gosto dessas coisas. Nossa, cara, isso eu acho estranho. E o cara abrir a boca para falar de servo de Deus, é onde que o diabo fica trabalhando na mente e no coração. Isso, aquilo, fulano é ladrão, é isso e aquilo, não. A pessoa está ali nem porque às vezes queria, porque pelo chamado de Deus, você está entendendo? E aonde que as pessoas batem, aonde que se enrolam, você está entendendo? Não sabe por que acontece certas coisas, é por causa dessas coisas. Olha essa mulher aqui, olha a atitude dessa mulher. A mulher foi salva, meu irmão, aqui ó, Raabe é salva. Não foi só salva de libertação não, você está entendendo? E ela ficou no meio do povo de Deus, Deus fez uma obra nela. Porque se Deus tivesse falado para ela isso ou alguém, tudo bem, mas a Bíblia não relata nada. A Bíblia fala que ela acoitou eles, você está entendendo? Tomou toda a responsabilidade da alma dela, da vida dela, de sangue dela. E eu creio também, se Deus permitisse, Deus salvava a alma dela, você está entendendo? Com o servo de Deus, pela atitude. Mas foi muito forte, meu irmão. Se você voltar atrás, você saber que a pessoa vai bater na sua porta e fazer uma pergunta, se você viu fulano e ciclano passar aqui e ela tinha guardado eles lá, entendeu? Então foi aqui, né? Entendeu? No versículo 17, no capítulo 6, no versículo 17. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Entendeu o que aconteceu, meu irmão? Acabou com tudo. Só ela foi salva e a família dela. Josué falou para tirar ela com vida. Você vê atitude, hein, cara? As coisas de Deus é muito forte, sabe? É muito sério, estranho essas coisas. Nossa, Senhor Jesus, hein? Mulher. Foi o caso daqueles valentes de Davi. Sabe, quando Davi suspirou por uma água lá no arraial dos filisteus, daquele pessoal, olha que coisa forte, cara. Sabe, por isso que essas pessoas foram para a Bíblia, foram heróis, os 37 valentes de Davi. Parece que 2 valentes daqueles só ouviu Davi comentar a vontade de beber daquela água de um poço lá, só que para passar nesse poço, tinha que passar no meio do arraial desse pessoal, desses inimigos, os inimigos devoradores. E isso, parece que um desses dois valentes foram lá, meu irmão, e conseguiu, entrou, não sei o que eles arrumou de madrugada, e pro servo dele, que é Davi, amava Davi, tinha um temor de Davi, alegrava o coração de Davi, ele, você está entendendo? A Bíblia fala dos 37, e eles foram e trouxeram essa água. E chegou para Davi e falou: meu senhor, eis aqui a água que o meu senhor sentiu vontade de tomá-la, de bebê-la. Davi, vocês foram lá? Ele falou: fomos e trouxemos, porque o nosso Senhor foi com a gente. Davi não bebeu da água, Davi pegou a água e derramou. Falou: não, essa água tem preço de sangue, porque se pegam eles, tinha matado eles. Foi o caso dessa Raabe aqui, se pega essa mulher, tinha matado ela. Entendeu? Mesmo caso, houve salvação e o Davi não bebeu da água, por tamanha coragem e temor em muitas coisas, você está entendendo? E eles colocaram a vida deles em risco, pelo um desejo do líder deles, né? Você vê como que é as coisas. Então é isso aí, Deus abençoa, entendeu? Um conselho que eu te dou: não fala de servo de Deus, não mexe com essas coisas não, esquece isso. Se você puder orar, você ora, senão não cai no laço do diabo não, senão você está frito.
No nome do Senhor Jesus, que o Senhor te guarde e te livre. Deus abençoa. Firme e forte.